Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 20. Enquanto os irmãos procuram nas vossas Bíblias, eu quero agradecer desde já ao nosso pastor pela confiança, aos demais obreiros, a toda a igreja por essa rica oportunidade e dizer que o Senhor é fiel. Aleluias, glória a Deus, aleluias. 2 Reis, capítulo de número 20. Aleluias. Deus maravilhoso. Meu Deus. Versículos do número 1 ao número 11. Passagem bem conhecida. Eu vou ler, os irmãos acompanhem nas vossas Bíblias. Diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servindo de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei ao terceiro dia. Subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isso te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado ao relógio do sol de Acais. Amém? A igreja pode se assentar. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Vamos aqui para a introdução. Aleluias, glória a Deus. Ezequias, igreja do Senhor, ele era filho de Acás, que foi um rei que abandonou as práticas santas e introduziu cultos religiosos de adoração a outros deuses. Ezequias, por sua vez, fez o que era correto aos olhos do Senhor e iniciou reformas religiosas e políticas para restaurar a adoração a Deus e centralizar o culto. Ezequias tinha cerca de 25 anos quando assumiu o trono de Judá e foi acometido por uma doença mortal quando tinha 39 anos. Receber, igreja do Senhor, uma notícia como essa é extremamente terrível. Trazendo para os dias atuais, é como se o médico nos desse um diagnóstico de que estamos com câncer avançado e temos poucos dias de vida. Esse era o cenário que o rei Ezequias se encontrava naquele momento. E nessa situação terrível, igreja do Senhor, é difícil pensar em qualquer coisa. O ultimato foi dado. E agora o que vamos fazer? O que vamos fazer com essa notícia, com esse diagnóstico que foi contrário à nossa vida?
Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós temos duas opções. Nós nos paramos numa situação em que nós ou aceitamos o diagnóstico ou nós buscamos ao Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então o rei Ezequias lembrou-se da sua conduta perante o Senhor. E a palavra vai nos dizer que ele voltou-se para a parede e orou e chorou muitíssimo. Diante dessa atitude de Ezequias, nós vemos o desespero que aquele homem se encontrava. Nós então podemos enxergar o tamanho do problema que ele estava enfrentando. Mas diante da adversidade que ele estava enfrentando, ele não pensou duas vezes. A palavra de Deus vai dizer que ele se voltou para a parede, orou e chorou muitíssimo. Ele se derramou aos pés do nosso Deus. Aleluias, glória a Deus. O cenário era contrário, o diagnóstico era adverso, mas Ezequias se lembrou do Deus que ele servia. Ezequias não aceitou, ele não aceitou o diagnóstico. Quantas situações que nós poderíamos ter vencido no joelho, e nós não vencemos porque não fomos para o joelho. O diagnóstico era de morte, estava sentenciado pelo profeta de Deus, mas ele não hesitou e falou: a minha parte eu vou fazer, a minha parte eu vou fazer. Nós temos feito a nossa parte, igreja. Nós temos buscado ao Senhor quando o cenário é adverso. Nós temos clamado ao Senhor quando o cenário é adverso. Porque quando o cenário é adverso, não há outra forma, não há outro jeito. É correr para os pés de Jesus e clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluias, glória a Deus. E adentrando um pouco aqui na mensagem, no desenvolvimento, nós vemos que Deus, Ele possui diversas maneiras de falar conosco. Ele usa os seus profetas, Ele fala através de sonhos, Ele fala através da sua palavra. Mas só existe uma maneira de nós falarmos com o Senhor: é através da oração. Aleluias, glória a Deus. A oração, igreja do Senhor, ela é uma arma tão poderosa que o apóstolo Paulo vai mencionar em Efésios capítulo de número 6, do verso 11 ao 18. Não vou ler para a gente ganhar tempo, mas fala sobre as armaduras de Deus. E ele vai dizer o seguinte: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Olha a importância da oração. Se eu não falo com a minha esposa, eu não tenho um relacionamento com ela. Se ela não fala comigo, ela não tem relacionamento comigo. Se eu e você não falamos com Deus, nós não temos relacionamento com Ele. Nós não temos relacionamento com Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 11. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. No versículo de número 24 diz assim: por isto vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que eu e você pedimos em oração, sendo da vontade de Deus, nós receberemos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluias.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 7 e 8, diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que se bate, se abre. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o Senhor nos faz uma pergunta nessa noite: qual é a situação que tem nos angustiado? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que eu e você estamos passando, que tem nos angustiado? O que tem nos angustiado? Reflita para si mesmo. Essa situação que você está passando, muitas vezes é um projeto de Deus. Muitas vezes a situação que você está passando é o Senhor que permitiu. Ele te colocou no deserto para que você pudesse ter um encontro com Ele. Porque quando estamos na calmaria, não nos lembramos do Senhor. Mas quando enfrentamos um momento adverso, então fazemos igual Ezequias. Nos voltamos para a parede, oramos e choramos ao Senhor, pedindo socorro. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 1. Passagem bem conhecida, mas eu vou ler. Ainda tem tempo, graças a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 10. Um pouco longo, mas eu vou ler. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a mágoa, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mágoa. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, porém, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ana se encontrava numa situação terrível, porque, como a palavra diz, o Senhor havia lhe cerrado a mágoa. E há uma situação parecida com o rei Ezequias, porque o profeta Isaías trouxe a mensagem do Senhor: põe em ordem a tua casa, pois morrerás. A situação era difícil, mas ela orou e chorou abundantemente. E o Senhor deu a ela o filho que ela tanto queria. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tem pessoas, igreja, que não mudam o cenário de suas vidas porque não oram e não buscam ao Senhor.
Tem situações que falar com o nosso irmão, com a nossa irmã, não é o suficiente. A gente precisa orar. Orar sempre vai ser a solução que vai pôr fim ao nosso cativeiro. A oração, ela tem um poder extraordinário, igreja. E se nós usarmos isso ao nosso favor, seremos homens e mulheres abençoados por Deus em todas as áreas da nossa vida. A oração tem um poder extraordinário. E tem algo que o Senhor falou comigo que eu guardo muito, que é uma frase que eu vou falar aqui agora. Não condicione o poder de Deus à sua realidade atual. Não condicione o poder de Deus à sua realidade atual. A sua realidade é uma coisa, o poder de Deus é outra. O poder de Deus é imutável, não tem limites. Deus não vai deixar de operar porque a sua realidade é contrária. Deus vai fazer, mas você precisa buscar. Você precisa clamar. Você precisa chorar nos pés do Senhor. Tem coisas que só vão mudar na minha e na tua vida quando nós nos derramarmos na presença do Senhor. Ou a gente ora ou não vai mudar. E é muito bom, igreja, a gente pedir oração para os irmãos. É maravilhoso, eu faço isso direto, os irmãos sabem. Mas se a gente não pôr o nosso joelho no chão, Deus não vai fazer não. Ou fazemos a nossa parte, ou Deus não vai agir. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar. É tempo de buscar a face do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jeremias, passagem bem conhecida, capítulo de número 33, versículo de número 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Esse é o Deus que eu e você servimos. É o Deus do impossível. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Em Tiago, capítulo de número 4, vamos para o final da Bíblia, depois de Hebreus. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui encontramos, igreja do Senhor, algo que me chamou muita atenção, e que é uma chave muito importante para quem quer receber algo da parte do Senhor. Na sua busca, a sua prioridade tem sido o rei? Ou é para gastar em seus próprios deleites? Porque tem pessoas, e eu me incluo nessa também, às vezes nós pedimos coisas para os nossos próprios deleites, mas quando nós colocamos a obra do Senhor, o reino à frente, então o Senhor realiza, o Senhor faz, o Senhor concretiza. Tem projetos parados que o Senhor vai reativar através da sua oração. Ore em linha com o que o Senhor quer, e o Senhor vai lhe entregar aquilo que você está pedindo, está buscando. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo, eu busquei durante 8 anos, e o cerco se fechou porque o pastor me colocou como obreiro e falou: você tem 3 meses, senão você não vai ser consagrado a diácono. Eu falei: meu Deus, e agora? Me ajuda, Senhor. Não deixa eu ser envergonhado não, Senhor. Imagina eu não ser consagrado porque eu não era batizado, porque eu já estava como cooperador na época. E aí eu falei assim: Senhor, me sela com o teu Espírito Santo, para que a tua obra e o teu reino venham.
Não é para minha glória não, Senhor. É porque a tua obra está precisando. E naquele dia eu recebi o batismo do Espírito Santo. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Alinhe o que você está pedindo com a vontade do Senhor. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Acho que as folhas estão me atrapalhando mais do que essa. Deus. Meu Deus é fiel. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2, passagem bem conhecida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não vos conformar com este mundo. Apresentar um culto racional de louvor e adoração a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Se aquilo que buscamos ou pedimos está alinhado com isso, então Deus vai fazer na minha e na tua vida. Aleluias, glória a Deus. Voltando aqui para o texto que nós lemos, versículos 2 e 3, 2 Reis 20, para quem saiu da leitura. 2 Reis 20, vou ler os versos 2 e 3, diz assim: Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias vai dizer ao Senhor: Andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. Será, a igreja do Senhor, que eu e você podemos falar isso diante do Senhor? Será que a nossa sincera oração vai chegar como incenso suave no trono do Altíssimo, diante da adversidade? Porque Ezequias teve convicção de qual era a sua conduta. Ezequias teve convicção da forma com a qual ele estava vivendo perante o Senhor. E isso é muito importante, igreja, porque nós temos que orar e ser vigilantes na nossa conduta, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o mal vai bater a nossa porta. É bom estarmos preparados, porque quando essa hora chegar, se nós formos como Ezequias, então certamente diremos: Senhor, lembra-te de mim, da minha conduta de retidão perante o Senhor. Lembra-te do que eu tenho feito pela tua obra, Senhor. Lembra-te, Senhor, daquilo que eu faço quando ninguém vê. Lembra-te, Senhor, daquilo que eu faço quando eu estou em oculto. Lembra-te, Senhor, da minha sinceridade para contigo, das orações que faço no meu quarto. Lembra-te, Senhor, de quando estamos só eu e o Senhor, e o Senhor me conhece no íntimo e no profundo. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Versículo de número 4. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, vou usar uma expressão aqui, resposta relâmpago. Ele orou, Isaías ainda nem saiu do pátio, e Deus já falou com o profeta. Meu Deus, que algum de nós viva isso um dia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor,
Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha o poder da oração, igreja. Olha o poder que a oração que Ezequias fez teve. Não deu nem tempo do profeta sair, já teve que voltar. Não deu tempo dele sair, já teve que voltar. Volta lá porque eu ouvi a oração do meu servo. Volta lá porque eu ouvi a oração da minha serva. E Deus não mudou. Ele tem poder para fazer isso hoje. Ele tem poder para realizar isso nos dias de hoje. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E aí nos vemos algumas perguntas. Quantas lágrimas nós estamos derramando perante o Senhor? Quantas causas impossíveis que temos? Quantas oportunidades de orar e nós negligenciamos? Muitas das vezes, igreja do Senhor, nós temos colocado a vida secular como tema central. E a oração tem se tornado apenas um adjetivo simples de um povo que diz que vai para o céu. O Senhor, igreja do Senhor, está nos chamando, e eu me incluo para isso. Porque a palavra, antes de bater na igreja, bate de quem vai trazer. Nós apanhamos 2 vezes, nós somos privilegiados. Apanhamos 2 vezes. O Senhor tem saudade da nossa voz na madrugada. Por que deixamos de clamar? Será que é preciso eu e você nos encontrarmos numa situação como a de Ezequias para nos lembrarmos da oração? Ou será que nós vamos orar e buscar porque o Senhor é suficiente em nossas vidas? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. A gente tenta mudar a pregação, mas eu aprendi que eu tenho que pregar o que o Senhor quer. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos voltar para Tiago. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Maravilha, meu Deus. Aleluias, glória a Deus. Tiago, capítulo de número 5. Vamos ler aqui do 13 até o 18. Quem puder, acompanhe nas vossas Bíblias. Diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração, igreja do Senhor, ela gera comunhão. Oremos uns pelos outros, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu não sei nesta noite qual é a sua causa, mas saiba que assim como foi com Ezequias, o nosso Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Eu não sei se o milagre que você precisa
é uma porta de emprego, é na sua área financeira, é na sua área espiritual, é na sua área da saúde. Mas o nosso Deus, Ele não mudou. Ele tem todo o poder para fazer. E se você se quebrantar, e se você se derramar nos pés do Senhor, Ele pode dar resposta na mesma hora. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu creio nesse Deus que pode responder na mesma hora. Aleluias. Glória a Deus. Para concluir, nós não podemos limitar o poder de Deus. A oração foi a arma que Ezequias encontrou para ganhar mais 15 anos de vida. E ele obteve resposta, porque foi sincero diante do Senhor e fazia o que era bom aos seus olhos. Temos, e aí já vou aproveitar, né, o Espírito Santo me incomodou, e vou fazer um convite. Temos oração segunda, quarta e sexta. Reserve um desses dias e venha buscar conosco. Venha clamar e orar ao Senhor, e certamente Ele nos ouvirá. Pelo menos um dia. De certo, algumas pessoas, né, como os meninos que trabalham, né, longe demais, não conseguem, mas aquele que puder estar aqui 8 horas, venha orar, venha buscar o Senhor. O Senhor tem resposta para nos dar. O Senhor não mudou. E a oração tem poder. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.